Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica no terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por mais um dia, mais uma vez, com a sua companhia. Eu quero hoje continuar estudando, como temos feito, o livro do profeta Jonas. E hoje nós vamos ler o capítulo 3, os versículos de 5 até o versículo 9. Quando vamos pensar no seguinte tema: as provas do arrependimento. Deixa eu então ler o texto com você. Diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Certa vez, participando de uma assembleia deliberativa em uma igreja, um jovem que estava sob disciplina e sendo tratado pelo pastor pediu perdão diante da igreja por causa do seu pecado. Ele já havia demonstrado mudança de atitude, mudança de vida, em relação ao pecado cometido, comprovado, claro, pela sua família e pelos irmãos da igreja. Então, com muita alegria, ele foi aceito pela igreja, entre choro emocionado e muitos abraços ali com os irmãos. Naquela mesma assembleia, uma moça, ainda na prática de seus pecados, sendo também conduzida para ser disciplinada, se levanta e diz: então é só eu chorar aí na frente e dizer que estou arrependida para ser aceita de volta? Então eu faço isso. Naqueles seus gestos e no seu tom de voz, já se percebia um total escárnio para com o momento e uma total falta de respeito, não é? Para com a igreja e para com o Senhor acima de tudo. Essa história nos evidencia que arrependimento, quando verdadeiro, demandará atitudes externas comprovadoras daquilo que aconteceu no interior da pessoa. Alguém sabiamente disse que arrependimento inclui mudança de atitude em relação ao pecado e reparação do dano causado. Quando o rei de Nínive recebeu as notícias sobre a pregação de Jonas e a conversão que já estava acontecendo no reino com os seus súditos, ele deu início, de forma radical, aos atos comprobatórios do arrependimento daquele povo. Vamos ver alguns deles. Primeiro, fé em Deus. Jamais haverá, meus irmãos, qualquer mudança profunda na vida de alguma pessoa, a menos que tais mudanças sejam promovidas pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O verso 5 afirma que os ninivitas creram em Deus. Creram que Deus era o único Deus verdadeiro. Creram que ele era capaz de fazer aquilo que prometera fazer, ou seja, punir o seu pecado. Portanto, movidos pela fé na pregação que ouviram, creram, e a fé em suas mentes e corações resultou então em mudanças práticas. Nosso arrependimento também se dá quando ouvimos a mensagem de Cristo e cremos nele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, foi o que afirmou Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Segundo lugar, humilhar-se diante de Deus. 2 atos de humilhação foram feitos pelo povo e depois se tornou um decreto real: o jejum e o rasgar de roupas e de vestir-se de panos de saco e ainda de se sentar sobre a cinza.
Essas práticas eram comuns na antiguidade e representavam tristeza, humildade e penitência. Todos nas cidades fizeram isso, segundo o texto. Não há no texto qualquer evidência de uma tentativa de justificar os seus atos pecaminosos. Eles abandonaram toda soberba, prepotência, arrogância, orgulho. Sim, eles deixaram tudo isso. Humilharam-se completamente diante de Deus. Até o rei deixou suas roupas reais para vestir pano de saco como forma de arrependimento. Quando alguém se arrepende sinceramente, esta pessoa abandona as suas justificativas pessoais, a sua arrogância, ela se humilha diante de Cristo, ela depende da sua salvação e do seu perdão, que são única e exclusivamente os atos de Cristo que proporcionam a nossa salvação, e não confia mais nos seus próprios atos, confia apenas no Senhor. Em terceiro lugar, houve o abandono de qualquer prática considerada pecaminosa. No versículo 8, o rei ordena que todos clamem a Deus com todas as suas forças e deixem seus maus caminhos e a violência. É interessante como a conversão toca exatamente onde está o pecado. O homem se arrepende quando reconhece que sua prática é pecaminosa à luz da Bíblia, e então ele percebe que errou e caminha em direção à mudança. Nos últimos tempos, temos sido atacados por teologias liberais que tentam nos dizer que algumas das nossas práticas não são pecaminosas. Ora, se mudarmos os conceitos e valores bíblicos e se dissermos que algo já não é mais pecado, não haverá chance ou desejo de se arrepender. Nós precisamos lembrar daquilo que Paulo afirmava, de que existe pecado porque existe lei. Portanto, para que haja arrependimento, melhor dizendo, nós precisamos da palavra de Deus. E uma vez que a palavra de Deus aponta para o nosso pecado, é a lei de Deus para nós precisamos abandoná-lo imediatamente. O rei de Nínive ainda não sabia tudo sobre Deus. O verso 9 afirma que ele faz tudo na esperança de que Deus se arrependesse e abandonasse a sua ira e eles não fossem destruídos. Os ninivitas esperavam pela misericórdia de Deus, ou seja, que Deus não lhes desse o que eles mereciam, que era a morte. Mas os ninivitas descobriram que Deus lhe deu a sua graça. A salvação que eles não mereciam foi trazida ao Senhor por meio da pregação da palavra. Deus ainda age conosco por misericórdia e graça, por meio do Senhor Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Bastando que cada pessoa demonstre arrependimento sincero e fé em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na substituição que ele nos fez. Arrependimento sincero, fé, mudança de atitude. Meus queridos, eu quero convidá-los a orar ao Senhor e a louvar a Deus por ele ter sido tão gracioso e misericordioso conosco. Ele é assim todos os dias. Estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor. Então, se há algum pecado na sua vida, reconheça esse pecado, arrependa-se e mude de atitude. Comprometa-se, meus queridos, com o Senhor, que você vai reparar o dano, caso seja necessário, seja possível. Mas alegre-se por saber que quando nós nos arrependemos sinceramente, não forçosamente, né, como a moça da ilustração que eu contei no início, mas quando fazemos isso de forma sincera, Deus está pronto a perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, é o que está lá em 1 João 1, verso 9. Deus é misericordioso e gracioso para com você e para comigo. Que você possa experimentar essa graça e misericórdia e que você possa desfrutar do perdão de Deus mediante seu arrependimento e sua entrega de vida ao Senhor Jesus por completo, sua dependência da graça do Senhor Jesus. Vamos orar?
Querido Deus, obrigado por esse tempo de pensarmos, ó Deus, que o arrependimento sincero é a única coisa que o Senhor exige daqueles que estão em pecado, porque o pecado nos condena à morte, mas o Senhor é gracioso e a sua graça é abundante. E quando a gente se arrepende, Senhor, tua palavra garante que nós confessamos o pecado, reconhecemos o erro e, mediante a tua graça em Jesus Cristo, somos perdoados. Nós agradecemos por esse perdão maravilhoso, por esse alívio da culpa do nosso pecado, por essa convicção de que não recebemos o que merecemos, que é o inferno e a morte, mas recebemos algo que não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, a certeza e convicção de viver com o Senhor também na eternidade no céu, que é a nossa esperança. Pai, obrigado pelo teu Filho Jesus. Obrigado pelo seu grande amor demonstrado por nós por meio dele. Ajuda-nos a confiar exclusivamente em Jesus para a nossa salvação, para o perdão da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pecados. Ó Deus, eu quero pedir também que abençoe os meus irmãos e amigos, que os sustentem mais uma vez, ó Deus, nesse dia, nesse tempo difícil de pandemia que estamos vivendo, que o Senhor preserve a vida daqueles que estão me assistindo e me ouvindo, das suas famílias, e abençoe. Se viermos, ó Deus, a ter algum tipo de problema, dá-nos um coração temente ao Senhor, um coração obediente à Tua palavra, dá-nos, ó Deus, um coração que suporte as aflições por amor a Cristo e por amor de Cristo, que nos ama tanto e que é tão gracioso conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue sustentando as nossas regiões, a nossa cidade, continue salvando vidas, continue, ó Deus, transformando corações pecaminosos em corações crentes, perdoados por causa de Jesus. Aceita-nos, Senhor, nessa oportunidade. Continue abençoando quem está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a você mais uma vez por participar comigo aqui do Tempo com a Palavra e desejar que Deus continue sustentando e guardando sua vida. Temos orado por muitas pessoas que estão vivendo situações difíceis, né, de enfermidade, de lutas na vida, e eu sei que Deus é poderoso, meus irmãos, para salvar, para abençoar, para solucionar situações. Claro, conforme a graça e a misericórdia dele, conforme a vontade dele, ele é soberano sobre todas as coisas, mas quando a gente confia nele, quando a gente se descansa nele, ele costuma ser gracioso de fazer, generoso, né, de fazer coisas que a gente nem imagina. Então, confie no Senhor, descanse nele, espere por ele, ele vai fazer coisas grandes e firmes. Como disse alguém, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Continue orando pela minha família pastoral, continue orando pela nossa igreja, continue orando pela salvação de pessoas, continue orando pela solução desse problema de pandemia que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço para você e até a próxima.